Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. E aí nós vamos ler a história de Nicodemos, começando no verso 1. Nós vamos ler a história de Nicodemos e nós vamos além da história de Nicodemos. Vamos ler a história de Nicodemos, depois vamos falar um pouquinho além. Nós vamos ler do 1 ao 15. João 3, do 1 ao 15. Eu lerei e você vai poder acompanhar essa leitura. Tá bom? Os irmãos vão poder acompanhar essa leitura. João 3, de 1 a 15. O texto diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Hoje eu queria que a gente pensasse sobre a necessidade que a gente tem de rever muitos conceitos. Às vezes, a gente resiste em aceitar as verdades de Deus por causa de tudo aquilo que um dia a gente já aprendeu, por causa de tudo aquilo que a gente foi acostumado a ouvir, e a gente não quer abrir mão desse negócio, todo esse negócio. E aqui nós temos um homem assim, um homem chamado Nicodemos. Ele era um doutor da lei, ele era um líder em Israel, mas de repente aparece Jesus. Jesus que não falava como eles, Jesus que falava como quem tem vida. Jesus falava as palavras de vida. Aqueles homens às vezes falavam a mesma coisa, mas as pessoas não sentiam algumas coisas parecidas, né? Mas o modo como eles falavam não transmitia vida. Eles não sentiam vida. O nome de Jesus começou a se espalhar, as histórias de Jesus começaram a se espalhar, então Nicodemos vai ter com Jesus. E nós precisamos rever conceitos por causa do que esse homem fez. Quando a gente olha para o verso 2, a gente vê que esse homem foi se encontrar com Jesus de noite. Foi de noite. Esse homem não queria que as pessoas soubessem que ele tinha ido até Jesus. Ele era um doutor da lei, e os outros homens da religião iriam criticá-lo porque ele tinha ido ver Jesus, porque eles não concordavam com Jesus. Na verdade, tinham inveja de Jesus, tinham ciúmes daquilo que Jesus fazia e do fato de Jesus pregar e as pessoas prestarem atenção em Jesus. Então, ele foi ter com Jesus à noite, para que ninguém pudesse vê-lo ir até Jesus. Queridos, nós precisamos rever conceitos, porque muitos homens certamente não foram a Jesus
com medo do que a sua religião ia dizer, com medo do que a sociedade fosse dizer, com medo do que os homens fossem dizer. Nós precisamos rever nossos conceitos e entender que Jesus é maior e melhor do que as religiões que há por aí, do que a sociedade, do que tudo mais. Quantas pessoas a gente conhece, quantas pessoas eu conheci que estavam ali prontas, conhecedoras de tantas coisas sobre Jesus, mas elas simplesmente não vão até Jesus, e elas não vão até Jesus porque tem medo do que as pessoas vão dizer, do que a sociedade vai dizer, do que a religião vai dizer. Olha, a religião não nos salva, ela pode nos manter num bom caminho, mas quando chegar o último dia, se não for Jesus, a religião não nos salvará. A sociedade não vai nos salvar, e a sociedade não purifica o nosso coração, a sociedade não nos limpa. Então, na verdade, a gente se preocupa com tudo isso, com o que dirão, quando eles na verdade não podem nos salvar, não podem limpar nosso coração, não podem purificar o nosso coração. E é isso que Nicodemos vai passar a aprender aqui, né? A sociedade não pode nos fazer nascer de novo, a sociedade não pode consertar a nossa situação e a nossa condição diante de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Nicodemos vai a Jesus às escondidas. E quantas pessoas vão a Jesus, procuram Jesus às escondidas? Elas não querem declarar publicamente que estão interessadas em Jesus, porque estão preocupadas com o que as pessoas vão dizer. Olha, não importa o que as pessoas vão dizer, elas não podem nos salvar, importa que a gente siga Jesus. A gente precisa rever esse conceito. Quantas pessoas são o que as pessoas chamam de amigos do Evangelho, né? Fulano de tal é um amigo do Evangelho. Meu tio, meu primo, meu amigo, ele é um amigo do Evangelho. Jesus não salva amigos do Evangelho. Jesus salva filhos. O Pai salva seus filhos e não amigos do Evangelho. Quem são esses amigos do Evangelho? Por que as pessoas usam essa expressão? Amigo do Evangelho é aquele sujeito que já sabe tudo do Evangelho, que gosta da igreja, que gosta dos irmãos, que convive bem, mas ele nunca toma uma decisão por Jesus, porque ele está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que a sociedade vai dizer, com as suas tradições. Gente, tradição não salva ninguém. Uma tradição, ela deve ser abandonada quando ela não nos ajuda em mais nada. É bom ter algumas tradições de família, é bom, mas quando elas não têm mais sentido, a gente pode e deve abandoná-las. Para que fazer alguma coisa só por fazer? A gente faz as coisas por alguma razão, elas têm que ter sentido. E muitas tradições, elas só são continuadas porque as pessoas se acostumaram a fazer. Porque já se faz isso há 20 anos, então a gente não pode deixar de fazer. Não, queridos, quando uma tradição não nos serve mais, a gente pode abandoná-la. Jesus é maior do que as tradições. Jesus é maior que as tradições. A palavra de Jesus, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada é maior que as tradições. Nicodemos precisava repensar isso, e muita gente precisa também. Será que muitas vezes eu não me envolvo com a obra porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão dizer? Isso para lá. A outra coisa que a gente precisa entender é: todo o homem precisa nascer de novo. Todo o homem, todo ele, sem distinção. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, amém. Mas se você não nasceu de novo, não sente essa certeza, essa segurança, você precisa então abrir o seu coração para Ele. Jesus fala isso com Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. E aí lá vem Nicodemos: como pode um homem voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E aí é como se Jesus dissesse para ele: está na hora de você rever mais esse conceito, Nicodemos. Eu não estou falando de um nascimento biológico. É porque na cabeça de Nicodemos é o seguinte, e na cabeça da maioria dos homens: eu vou mudar por minha livre vontade, por minha condição, e eu tenho forças para mudar e quem sabe até para me salvar. E aqui é Jesus dizendo para ele: olha, se você não nascer de novo da água e do Espírito, se o Espírito Santo não se derramar sobre a sua vida para te mudar, você não consegue se mudar, Nicodemos. Esse é um ponto para a gente entender. Nós precisamos rever esse conceito. Nós não mudamos tudo que precisamos mudar sozinho. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida, e é Ele quem faz através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Precisamos abrir o coração para Ele, porque só Ele pode nos salvar. Nossas boas obras, tudo isso tem lá o seu valor, mas não nos salva. Quem nos salva é Jesus. E nós precisamos nascer de novo. E como nascer de novo?
abrindo o coração para o Senhor, sabendo que o Santo Espírito está se derramando sobre a nossa vida, entendendo a graça de Jesus, admitindo que nós não podemos nos salvar, mas só Jesus pode nos salvar. E abrindo o coração, como há instantes atrás a gente ensinou para as crianças quando terminava de contar a historinha. Então, é isso que nós precisamos fazer. E deixar de confiar em nós mesmos para a nossa salvação. Nós não podemos nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. Só Ele pode transformar as nossas vidas. E é algo que Nicodemos acaba de aprender. E ele aprende que o Espírito é livre. O Espírito sopra onde quer. O vento, é o que diz o verso 8, sopra onde quer. Um outro conceito que a gente tem que aprender é: o Senhor Deus é livre e soberano. Os homens não podem colocá-lo numa forma e dizer assim: a nossa religião tem a fórmula da salvação porque nós salvamos. A nossa igreja é a igreja que salva. Quando o Senhor diz que o Espírito é livre, a gente então chega à conclusão, pensando sobre tudo isso, pensando o seguinte: Ele opera na nossa vida como quer. Cada um de nós, o Senhor resgatou de uma maneira. Cada um de nós tem uma experiência. E a gente não pode arrumar forminhas, né? Assim, a minha igreja salva? Não, a minha igreja não salva. Quem salva é Jesus. Existe alguma igreja que salva? Não existe nenhuma igreja que salva. Quem salva é Jesus. Uma igreja pode me mudar? Não, a igreja não. Quem muda é Jesus e a sua palavra. A igreja é instrumento, quando é uma igreja séria que prega a Bíblia, ela é instrumento para transformar a sua vida. Aí sim. E o Santo Espírito vai agindo na nossa vida conforme Ele bem entende. A experiência de conversão, por exemplo, que o nosso irmão Zé teve, não é igual à minha. Talvez, né? Dificilmente seria. E também não é igual a da irmã Madalena, também não é igual a da Jeane, também não é igual a de ninguém. Cada um de nós o Senhor trata como quer, Ele sopra o vento dEle com o seu Santo Espírito, onde quer, como quer e da maneira que quer. Eu não posso criar uma fórmula e dizer: todo mundo para ser crente tem que passar por essa mesma experiência que eu passei. Não. O que é importante saber é que quando eu nasço de novo, eu entendo a graça, eu entendo que eu não posso me salvar, que só Jesus pode me salvar. E quando acontece o novo nascimento em mim, eu passo a confiar só em Jesus e em mais ninguém. Aí alguém vai perguntar: então se é só Jesus, para que eu vou à igreja? Eu vou à igreja porque eu preciso congregar, eu vou à igreja porque eu preciso ser alimentado, eu vou à igreja porque eu preciso ser nutrido espiritualmente, eu vou à igreja porque eu preciso ser fortalecido cada dia. E a igreja é chamada para fazer isso. Mas não é qualquer igreja. Tem que ser uma igreja que prega a Bíblia, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que prega Jesus, uma igreja que tenha coragem de te dizer que quem te salva é Jesus e você é salvo pela graça, não é por obras. Uma igreja que prega a alegria da graça para você, e não uma igreja que prega um jugo que nem eles mesmos conseguem carregar. Né? Tanta igreja que inventa tantas normas: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não use isso, não use aquilo, não use aquilo outro. E a igreja que prega sobre a graça é aquela igreja que vai te ensinar que tudo aquilo que você vai fazer porque agrada a Cristo. E tudo aquilo que você vai abandonar porque a Bíblia diz que desagrada ao Senhor. E aí você vai deixar alegremente, sem que alguém tenha que ficar impondo e até te ameaçando. Então nós precisamos rever muitas coisas. Eu não conheço o coração de vocês. Como dizia minha avó, o coração dos outros é terra onde ninguém vai. Ninguém não. O Espírito Santo vai. Então deixa o Espírito Santo perscrutar, sondar seu coração. Mas eu não conheço. Mas se essa palavra falou poderosamente ao seu coração, abra o seu coração para Jesus, repense muitas coisas, né? Deixe Ele falar poderosamente aí, e que a graça do nosso amado Jesus possa de fato se derramar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Se tudo isso falou muito ao seu coração, pois nós podemos conversar. Terminando o culto aqui, a gente pode conversar, ou a gente pode marcar para conversar num momento mais reservado. Mas será um prazer e uma alegria compartilhar mais dessa graça salvadora de Jesus. Graça de quem que recebe aquele que nasceu de novo da água e do Espírito e que agora pode ter certeza da salvação. Deus abençoe nossas vidas, nosso coração. Em nome de Jesus, vamos repensar muitas coisas. E vamos servir Jesus sem medo, de dia, na luz, sem fazer nada oculto, porque Ele merece de nós que a gente viva na claridade, porque Ele é a luz do mundo. Vamos abrir nosso coração para
de repente, ter que abrir mão de conceitos que a gente aprendeu uma vida inteira, mas agora vem a Bíblia e diz que não estão corretos. Isso é uma luta para a gente às vezes, mas a gente já passou por essa experiência. Quem crê em Cristo Jesus já passou por essa experiência, de chegar no texto bíblico e descobrir, puxa vida, eu não posso fazer como eu tensionava fazer, como eu queria fazer. Vou te dar um exemplo simples. Quando a gente está nesse mundo, é muito comum, quando alguém nos pisa, que a gente receba o seguinte conselho: vai lá e pisa também. Quando alguém nos bate, é muito comum a gente ouvir o conselho do mundo que diz assim: vai lá e bate mais forte. Não basta descontar de igual medida, inclusive. Tem que ser mais forte. E aí a gente olha para a Bíblia e ela não diz isso. Ela diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Não a sair descontando, mas vencer o outro fazendo o bem para com ele. Então está vendo? Está na hora de rever um conceito. Eu aprendi um conceito todo, e agora que eu conheço Jesus, Ele está me ensinando um novo conceito, que eu não conhecia, e agora eu preciso me moldar a ele. Então a vida cristã é um rever de conceitos constantes. De vez em quando a gente tem que rever uma posição, uma coisa, e aprender algo novo, sempre. Então que Deus nos abençoe, e que revejamos. E se Cristo Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, ainda não habita no seu coração, abra o seu coração para Ele. Reveja mais esse conceito. O conceito errado que o mundo nos dá é de que nós nos salvamos, nós somos bons, nós resolvemos tudo. Aí a Bíblia diz que não consigo me salvar sozinho, eu preciso de Jesus. Preciso de Jesus, da sua graça salvadora. Que a gente tenha coragem de rever os conceitos, de mudar as posturas, de fazer aquilo que é certo, sem se preocupar com o que o mundo, a sociedade e as tradições vão pensar. Nós vamos orar pedindo ao Senhor para que essa palavra fique firmada no nosso coração. Pedir Giane para nos dirigir a Deus nessa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo seu trabalho, pela tua palavra, que sempre fala aos nossos corações, meu Pai. Possamos ser firmados mesmo no Senhor, ó Deus, andar segundo os teus mandamentos, seguir a tua palavra, Deus, estudá-la todos os dias, buscar o coração, ó Deus, e crescer, ó Pai, em santidade na presença do Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o teu Santo Espírito, ó Deus, possa mover em cada coração aqui nesta noite, ó Deus. Ó Pai, nos corações das pessoas que estão assistindo através da live, ó Deus, age com o teu Santo Espírito nos corações, transformando, ó Deus, e fazendo, ó Pai, que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor sejam tocadas pelo teu Santo Espírito, se rendam a Deus como seu único e eterno Salvador. Em nome de Jesus. Ó Pai, continue falando nos nossos corações. Fala conosco, Pai. Nas partes da igreja do mundo. Deus permaneça na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.